Bom dia, senhores e senhoras telespectadores. Estamos aqui reunidos para fazer a cobertura da milenar Corrida dos Continentes, trazida a você por Earth Enterprises em parceria com Tectônicas. Nós nos movemos, você se move, e DNA, vida, é nosso negócio. Atenção, senhoras e senhores telespectadores, para a contagem regressiva da largada. 3, 2, 1, é dada a largada da corrida! Começa o Odiano com a formação dos planetas, intensos bombardeios de meteoritos, os elementos se congregando em intenso magmatismo, seguindo então para a origem das primeiras rochas. Assim entramos no Arqueano. Agora que temos rochas, temos os primeiros paleocontinentes, com estruturação do núcleo manto e crosta, formação da atmosfera e hidrosfera, mas ainda estão caindo meteoritos na minha cabeça, produção. Mesmo assim, aqui podemos testemunhar o aparecimento das primeiras formas de vida, senhoras e senhores, dos estromatólitos para vocês. Proterozoico. A essa altura os continentes já estão brincando de pibolinho uns com os outros. Vemos intensos choques e surgimento das placas, e aqui surgem os depósitos ferríferos. Passamos pela glaciação que transforma a Terra num globo de neve gigante e seguimos viagem, já vendo aparecerem primeiros eucariontes em destaque belas faunas de adiacaras. Quem não gostaria de umas férias num resort próximo delas, hein? Ainda no Proterozoico temos a formação do supercontinente Rodinia, circundado pelo Oceano Iapetos, mas que se fragmenta e gera Panote, o continente Sibérico Angárico. Passamos agora para o Paleozoico, e a vida tá bombando por aqui, senhoras e senhores. Trilobitas por todos os cantos, mas de vez em quando eu dou sorte e pesco um graptozoário. Mas aí esfria de novo e opa, extinção em massa no fim do Ordovinciano. E lá se vai metade dos trilobitas. Mas faz parte, acontece. De fato, acontece de novo no fim do Devoniano, extinção em massa nos mares tropicais. Lá se vai outra metade dos trilobitas. Mas não temam, senhoras e senhores, pois agora já temos peixes e começam a aparecer as primeiras plantas terrestres, com os continentes se alinhando para formar Gondwana, e podemos testemunhar nesse momento as primeiras tentativas dos peixes de entrar em terra firme. Keep walking, estão tentando chegar no whisky. Conforme vamos correndo pelo Carbonífero, rumando para o norte, com Gondwana, gelo no bumbum e carvão no chão, temos insetos do tamanho de águias vivendo em florestas de licófitas e os primeiros répteis se alimentando deles. Permiano, continentes começam a se juntar, começando a formar Pangeia. Paleotetes em processo de formação, peixes e amonoides são temíveis predadores da época, mas não por muito tempo, já que é hora de extinção em massa! E que extinção, senhoras e senhores, limpou os oceanos em 84% das formas de vida, sendo quase tão eficiente quanto um single do latino. Agora, no Triássico, a coisa tá tão quente que parece Porto Alegre no verão. Pangeia atingiu sua máxima extensão e passa a migrar pro norte. O Mar de Tétis está formado, os bichinhos ainda estão com as pernas bambas, se recuperando do último talagaço no Permiano. Mas começam a aparecer as primeiras aves e mamíferos, ictiossauros e plesiosauros, que, como ressaltou veementemente o professor, não são dinossauros. Mas não faz diferença, uma vez que a época termina com outra extinção em massa. Pelas barbas do profeta, dessa vez dos tetrápodes e da flora terrestre. Jurássico. Agora a Pangeia está se fragmentando, terminando com essa moda cosmopolita dos animaizinhos, que a essa altura já são predominantemente répteis e gimnospermas. E sim, senhoras e senhores telespectadores, temos dinossauros, primitivos, em fase de crescimento ainda. Já no Cretáceo, a história é outra. Pangeia se quebra e começa a abertura do Atlântico, com os continentes começando a assumir sua forma atual. E os dinossauros agora estão rulando os continentes, até que vem o Batistina pra avacalhar com a coisa toda e BAM! Extinção em massa de novo! Pode isso, Batista! Lá se vão os dinossauros, pra nossa felicidade, provavelmente. Assim termina o Mesozoico, de forma que chegamos à reta final de nossa corrida, senhoras e senhores. Paleoceno, agora a América do Sul assume a liderança, seguida de perto pela América do Norte, que vem ventando as tranças. Com a queda dos dinossauros que não aguentaram o tranco, vem a ascensão dos mamíferos e das angiospermas, que dominam todo o Cenozoico. Fechamento progressivo do Mar de Tétis, finalmente tá batendo uma brisa. Eoceno, a América do Norte assume a pole position, se separando da Europa, seguida pela Antártica, que começa a se separar da América do Sul. Mamíferos ocupam os mares e que ventinho fresco! Oligoceno, aparecem os mamutes e os primeiros tipos de primatas, além do famoso tigre dente de sabre. Gelo cobre a Antártida e tá ficando agradável. Mioceno, África assume a dianteira, se unindo à Europa pelo Oriente Médio, seguida pela América Central, que começa a emergir em arcos de ilha, no que é provavelmente a corrida mais emocionante já vista. Plioceno, tá bem fresquinho aqui agora, a América Central emergiu, permitindo assim a mistura das espécies nas Américas, que já podem ser encontradas as primeiras espécies de australopitecos. No Pleistoceno, mundialmente difundido por ter sediado as eras do gelo, volta a ocorrer uma extinção em massa, dessa vez a megafauna, acabando com nossos queridos mamutes. Puta que o pariu, como tá frio, vou fazer um chimarrão.
A glaciação rebaixa o nível dos mares, criando pontos terrestres, e aparecem os primeiros exemplares da espécie Homo. Reta final, senhoras e senhores. Finalmente volta a esquentar no Holoceno, os continentes assumem a posição que tem hoje, os seres humanos começam a evoluir. Aprendem a ficar em pé, aumento do crânio, polegares opositores, aprendem a usar ferramentas, aprendem a fazer fogo, se espalham pelo planeta, aprendem a plantar, a caçar, a pescar, a fazer cagada, cria ciências, constrói coisa, tem paleobio na quarta de manhã e apresenta o trabalho no final do semestre. É incrível, senhoras e senhores, o Brasil é campeão! Brasil!